Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e salve Maria Santíssima. Salve Maria Santíssima. É com muita alegria e muito entusiasmo que a gente começa mais esse mergulho profundo nas fontes sagradas, sabe? Com certeza. E o nosso tom hoje é de acolhimento total. A gente quer que quem nos escuta se sinta realmente em casa. Exatamente. Porque é fundamental lembrar a todos que nos acompanham que cada um de nós é, de fato, um sonho de Deus. Nossa, é lindo pensar assim, né? Um sonho de Deus. É reconfortante demais. Bom, hoje nós vamos nos aprofundar na liturgia do sábado da quinta semana da Páscoa. Temos textos riquíssimos. Textos fortíssimos, eu diria. Exato. Vamos lá, enumerando as leituras bíblicas de hoje. A primeira leitura está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 1 ao 10. Isso. O salmo é o 99, que em algumas bíblias aparece como 100. E o Santo Evangelho é o segundo São João, capítulo 15, versículos de 18 a 21. E a gente já deixa aquele convite carinhoso, né, para que quem está com a gente faça uma leitura meditativa e bem orante desses textos depois. Com certeza, porque a missão do nosso estudo católico hoje tem um objetivo muito claro. A gente quer entender como viver nesse ambiente secularizado de hoje, que muitas vezes é até hostil à nossa fé, sem perder a paz interior de Cristo. E o Evangelho de São João vai direto ao ponto nessa questão da hostilidade, sabe? Ah, vai mesmo. Vamos focar nos versículos-chave. Ali, Jesus diz aos apóstolos: "Se o mundo vos odeia, saiba e que primeiro me odiou a mim." É uma frase pesada, né? Muito. A gente tem que se colocar na cera para entender a situação psicológica deles. Eles estão no cenáculo, na última ceia. O clima é de muita intimidade, as luzes das lamparinas, aquela comunhão, mas, ao mesmo tempo, uma tensão no ar. Exatamente. Jesus está preparando o psicológico dos apóstolos porque ele sabe que a rejeição lá fora vai ser brutal. Mas aí surge uma dúvida natural para quem estuda as Escrituras, né? Porque, veja bem, em outras partes da Bíblia, como no próprio São João, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Sim, no capítulo 3. Isso. Então, como a gente concilia esse amor de Deus pela criação com esse ódio do mundo que Jesus cita no capítulo 15? Bom, é aí que a gente precisa recorrer ao Catecismo da Igreja Católica, que explica maravilhosamente a doutrina sobre o mundo e o mal, sabe? Ah, perfeito. O mundo que Jesus menciona nesse contexto de ódio não é a natureza, as montanhas ou a criação bela de Deus. Ele está falando das estruturas de pecado. Do ambiente anticristão. Exato. É o sistema organizado pelo demônio para nos afastar do Senhor. E a gente vê as raízes históricas profundas disso na perseguição aos primeiros cristãos. Nossa cultura romana pagana. Sim, historicamente o choque era inevitável. Roma tolerava vários deuses, mas a mensagem de Cristo exige radicalidade. Os cristãos eram perseguidos e mortos porque adoravam só a Cristo. Eles não cediam ao sistema pagão. Entendi. A vida cristã era e ainda é, né, nadar contra a correnteza de um rio poluído. É a melhor analogia. É exaustivo. Demais. E o pior é que quem desce a favor da correnteza boiando tranquilamente fica zombando de quem está fazendo um esforço enorme para subir. Verdade. E isso levanta uma questão séria para a nossa vida atual. Se a gente não sente nenhum incômodo, nenhuma perseguição, será que a gente não está só boiando junto com o mundo decaído? Nossa, isso é um soco no estômago. Porque a pressão existe e ela age em áreas muito específicas, né? O apóstolo São João, na sua primeira carta, fala das concupiscências. Sim, ele detalha muito bem esse combate interno. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Vamos tentar aplicar isso para os nossos dias. Falar diretamente aos jovens, por exemplo, sobre essas angústias modernas em viver num ambiente secularizado. Ah, isso é urgente. A concupiscência da carne não é só sobre prazeres físicos, mas é a busca desenfreada por qualquer conforto imediato, a fuga da cruz, sabe? E a concupiscência dos olhos, então. A gente vê isso nitidamente nas redes sociais. Nossa, nem me fale. São horas e horas gastas rolando o feed, alimentando vaidade,
aquele consumismo gerado por querer comprar tudo que aparece na tela. É uma ansiedade constante de comparar a própria vida com a vitrine dos outros, né? E isso afasta o coração de Deus de um jeito muito cruel. Afasta mesmo. E aí vem a pior de todas, a soberba da vida. Que é o orgulho humano puro, o desejo de sermos nossos próprios deuses. Esquecemos de Deus no processo de viver. Exato. E o perigo é quando tentamos misturar ideologias do mundo com a nossa fé. Nosso material de estudo, inclusive, faz uma análise bem técnica sobre algumas correntes que se infiltraram no meio cristão, sabe? Sim, o texto base contrapõe algumas ideologias terrenas, manchadas com política e materialismo que tentam desviar o foco católico. E a gente reporta isso de forma totalmente imparcial, analisando as fontes, por exemplo, a chamada teologia da prosperidade, né? Que foca no apego aos bens materiais, como se a riqueza fosse sinal garantido da bênção divina. E tem também as análises feitas sobre a teologia da libertação, que os documentos apontam ter raízes e centralidade num pensamento marxista, buscando um paraíso puramente social e político na Terra. E não podemos esquecer da teologia do mérito, ou legalismo, sabe? Aquela ideia de que podemos comprar Deus com nossas boas obras. Como se Deus fosse uma máquina de refrigerante, né? Eu coloco uma moeda de boa ação e exijo o meu milagre. Exatamente. O erro não é desejar crescer ou querer que as pessoas saiam da miséria e tenham situações melhores. Claro que não. Seguir os mandamentos e buscar o bem comum é dever nosso. O erro está em exigir de Deus, utilizar Deus como objeto para alcançar um fim puramente material. Perfeito. A atitude católica verdadeira é focar em buscar as coisas do alto, como Jesus ensinou, né? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. É isso. E para entender como aplicar isso e enfrentar o ódio externo sem perder a paz, a gente pode olhar para a sabedoria dos santos da Igreja Católica. Ah, os padres do deserto são fenomenais nisso. Sim, Santo Antão e outros padres do deserto entenderam bem essa dinâmica. Eles perceberam que o desprezo do mundo é sinal de fidelidade a Cristo. Mas como eles lidavam com isso no dia a dia deles? Através do silêncio e da oração contínua. Esses monges iam para o deserto porque descobriram que o silêncio interior é o escudo que protege o cristão dos ataques externos e dessas ilusões modernas que a gente acabou de citar. Maravilhoso! E esse silêncio nos torna dóceis para ouvir o Espírito Santo, que é exatamente o tema da nossa primeira leitura, em Atos dos Apóstolos. É uma leitura muito intrigante. Muito. Vamos fazer o ouvinte se imaginar na cena. São Paulo e Timóteo estão na Ásia Menor, numa viagem missionária. A intenção deles é pregar a palavra. Uma intenção excelente, né? A melhor de todas. Mas o texto diz claramente que o Espírito Santo os impediu de anunciar a mensagem na província da Ásia. E depois tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Psicologicamente, isso deve ter sido um choque para eles. Demais! Imagina como lidar psicologicamente com o não de Deus para os nossos bons projetos. Por que o Espírito Santo impediria algo tão bom? Porque os caminhos e os tempos de Deus não são os nossos, sabe? Agir neste mundo exige de nós uma docilidade e uma obediência absolutas ao Espírito Santo. Exato. Tem que esvaziar a mente do próprio ego, né? Com certeza. Paulo teve que silenciar o seu próprio desejo de expansão para poder ouvir o verdadeiro chamado. E foi só então que ele teve a visão daquele macedônio pedindo socorro. O não para a Ásia era um sim muito maior para a Europa. E essa docilidade toda só é possível através de um pré-requisito fundamental: o amor. Mas o amor verdadeiro. E aqui a gente entra na belíssima teologia de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Ah, o famoso hino ao amor. Mas antes de amar tem um passo que a Igreja sempre nos ensina, né? Sim, o grande destaque da vida católica. Só após nos alimentarmos de Cristo, nos sacramentos, na Eucaristia e na oração, é que teremos força real para amar os irmãos e enfrentar o mundo. É o combustível, né? Porque Paulo usa exemplos diretos e duros ali em Coríntios. Ele diz que de nada vale ajudar o próximo, distribuir riquezas, ou até ser martirizado se não for por amor. Ele diz que sem amor somos como um sino que retine, apenas barulho vazio. Exatamente. Se a gente faz caridade por vaidade,
para postar na internet, é desamor. Primeiro amar, depois agir. A atitude tem que ser amar e agir. Amar e silenciar diante de uma ofensa. Com certeza. Amar e perdoar. Amar e acolher. Qualquer atitude feita com desamor de nada adianta. E essa compreensão profunda me lembra a genialidade de Santo Agostinho, grande doutor da Igreja. Ah, eu sei bem qual frase você vai citar. Eu fico maravilhada com Santo Agostinho. É aquela prece belíssima, né? Dá-me, Senhor, o que me pedes, e pede-me o que quiseres. Perfeito. Todo amor puro vem de Deus. É Ele quem derrama essa graça em nós para conseguirmos amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos. E amar o próximo é uma ação concreta, caridade diária. Isso me faz pensar na campanha da Fraternidade de 2026. Fraternidade e moradia. Ele veio morar entre nós. Exato. Focando muito na situação do sem-teto. A gente precisa aplicar esse amor de 1 Coríntios 13 de forma concreta. Ajudar quem está na rua, abrigar, lutar por moradia digna, mas fazer isso com o olhar de Cristo, não apenas como uma pauta puramente social. E para sustentar essa caridade que exige tanto de nós, a Santa Igreja nos dá os 3 pilares da vida cristã. O jejum, a oração e a esmola, né? Isso. O jejum fortalece a vontade contra as concupiscências. A oração nos mantém conectados com a vontade divina e a esmola combate o egoísmo. E vale lembrar que a esmola também é a nossa doação generosa, o dízimo ou no ofertório da igreja. É um treino completo para a alma. E é vivendo isso que a gente consegue entender a explosão de alegria do Salmo 99 de hoje. Ah, o Salmo é maravilhoso. Servi ao Senhor com alegria. Mas como manter essa alegria genuína sendo odiado pelo sistema mundano que a gente comentou lá no começo do Evangelho do São João? A resposta fundamentada na patrística é a morada eterna. A verdadeira alegria nasce quando a gente sabe que somos apenas peregrinos aqui. Nossa, a transitoriedade da vida terrena, né? Sim, a nossa verdadeira cidadania não é neste mundo. A nossa morada eterna, definitiva, está no céu com Cristo. Quando a gente foca nisso, a cruz se torna leve porque é carregada com amor. Exatamente. E sabendo que a gente precisa de ajuda para carregar essa cruz, a gente faz aqui um convite pastoral bem afetuoso, bem caloroso para todos que nos escutam. Um chamado para voltar para casa. Isso, é hora de voltar para a Igreja Católica Apostólica Romana. A gente precisa dessa vivência em comunidade. Volte para a missa dominical. O domingo é o dia do Senhor. E busque o alimento sagrado da Eucaristia, a meditação da palavra. Não deixe de buscar o sacramento da confissão, sabe? Vá conversar, ter um diálogo com um sacerdote para lavar a alma e receber a graça. E também engajar no serviço, né? Nas paróquias, nas pastorais. A igreja é o rebanho do Senhor que o Salmo menciona. E o rebanho precisa estar junto. Com certeza. Bom, a gente caminhou por toda a liturgia hoje, conectando o ódio do mundo, a perseguição, as paixões humanas, a ação do Espírito e a morada eterna. Para fechar, qual reflexão você deixaria para nós meditarmos ao longo da semana? Eu deixaria um pensamento bem provocativo, focando na ação prática. Como a gente pode ser, de forma muito concreta, o sal da terra amanhã mesmo, naquele ambiente de trabalho ou de estudo que a gente sabe que é hostil à nossa fé cristã. Como fazer isso sem perder a paz de Cristo? Nossa, é um belo desafio. Pensemos nisso. Como ser o sal da terra onde a terra rejeita o sal, sabe? Fica a reflexão para orarmos e o nosso pedido de sempre: evangelize, compartilhe. Deus te abençoe e te guarde.